apresentamos aqui o nosso protótipo para o nosso projeto integrador. A intenção foi desenvolver um mapa mental com algumas dos tipos de tomada de decisões e o que levam os gestores a tomarem decisões perante esses fatores. Um dos tipos de tomada de decisão foi as tomadas de decisões com base nos valores. Quando um gestor utiliza esse tipo de tomada de decisão, ele sente a necessidade de haver uma confiança, então tanto dele sentir confiante naquela decisão que ele tomou, quanto outras pessoas sentir essa confiança do gestor. Isso ocorre muito em empresas familiares, onde trabalha-se somente família, e ela acaba sendo uma tomada de decisão que vem de sentimento de experimentar algo e de transmitir aquilo que o gestor traz, tanto da sua família quanto das suas experiências passadas. Nós temos também as tomadas de decisões baseadas nos instintos. Essa tomada de decisão ela é baseada muito na questão de sobrevivência. Grande parte dessa tomada de decisão ela remete a alguma experiência do passado. Isso ocorre muito quando uma empresa ela está numa situação de risco, ela está numa situação de falência, com problemas financeiros, onde os gestores eles acabam se sentindo um pouco pressionados e tomam decisões no instinto, sem muito tempo para que isso seja analisado, sem tempo para reuniões, decisões que às vezes requerem uma tomada de decisão com uma velocidade muito rápida ou momentânea, né? Em que algo que precisa ser executado naquele momento. Nós temos as tomadas de decisões por intuição, que isso remete muito à experiência do gestor. Ela não tem um foco nem no passado, nem no futuro. Então ela é muito daquilo que o gestor acredita. Ele tem um conhecimento prévio no contexto geral onde a empresa está inserida, o mercado que ela está inserida, e mediante esse conhecimento, esse acreditar, ele toma suas decisões. E nós temos também a tomada de decisão por crenças. A tomada de decisão por crenças, elas são muito frequentes, principalmente porque ela é separada em duas formas, né? A gente tem as crenças conscientes, que é a mais comum dentro das empresas. Elas acontecem por base de reuniões, onde as tomadas de decisões são realizadas de forma lógica, onde temos profissionais qualificados em setores em que conhecem certos posicionamentos, têm propriedade técnica e científica, dependendo do ramo que a empresa atua, para poder tomar a melhor decisão perante o que a empresa precisa naquele momento. E temos as subconscientes, onde são tomadas decisões com carga emocional. Essa subconsciente, ela está presente muito principalmente na tomada de decisão de demissões, de liberação de funcionários. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, sou estudante de Engenharia de Produção da Univesp e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto integrador. O Brasil atualmente ele registra uma população de aproximadamente 212 milhões de habitantes. Dentre eles contamos com um efetivo de 93 milhões de funcionários trabalhando no regime CLT. A população brasileira ela vem crescendo anualmente cerca de 0,77%, tornando o país mais populoso e aumentando a oferta de mão de obra e empresas novas inseridas no mercado. A cada empresa que surge no mercado, faz-se necessário a presença de profissionais qualificados e preparados para atender a demanda exigente desse mercado e atender às exigências que todas as empresas têm que cumprir para o seu desenvolvimento e permanência. Muito obrigado e tenha uma boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cleiton, sou estudante de Engenharia de Produção da Univesp. Vim aqui falar um pouquinho do nosso projeto integrador. Então vamos lá. A tomada de decisão para todas as empresas faz de uma ferramenta imprescindível à sua sobrevivência, pois todas as decisões requerem conhecimento e fundamentação que embasem o caminhar das empresas. Sem dúvida que a primeira decisão a ser tomada pela empresa e seus gestores são as decisões relacionadas com as obrigações que cada empresa precisa cumprir junto ao Ministério do Trabalho. Uma decisão tomada de maneira equivocada pode trazer sérios prejuízos para a empresa, levando até prejuízo financeiro ou a existência da empresa no mercado. Obrigado. Meu nome é Rogério Márcio Quito, sou estudante do curso de Engenharia de Produção Polo Serrana. E o meu ponto de vista em relação ao nosso PI é que, diante do exposto, percebe-se que grande parte das empresas de pequeno porte que existem no Brasil não conhecem e não seguem as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, regidas pelo MTE. Assim, essas empresas estão sujeitas a sanções e punições administrativas e financeiras por não cumprir as medidas de segurança do trabalho. Necessitam de acompanhamento de um profissional qualificado da área. Porém, vários gestores dessas empresas, eles devem também estar qualificados para orientar os seus funcionários colaboradores, no qual a melhor decisão a ser tomada nas empresas. As medidas e as ferramentas também que vão adotar para as empresas que estão sendo atendidas. Esse é o meu ponto de vista dentro do nosso projeto integrador. Muito obrigado. Diante do contexto empresarial e observação das falhas e conhecimento por parte dos gestores das empresas, conhecer e ponderar a melhor solução em saúde e segurança do trabalho faz-se de extrema importância aos gestores, para que em base de suas tomadas de decisões. A tomada de decisão deve ser desenvolvida com o cunho de gerar dados e informações para que os gestores avaliem continuamente as medidas investidas e aplicadas pela empresa e que estejam disponíveis para futura consulta e realização do feedback. Esse feedback tem importância primordial para a evolução da empresa e reduzir falhas, bem como imprevistos não esperados pela empresa. Em grande, a desorganização das empresas de pequeno porte, não apresentando padronizações de seus processos e registro de ações, o processo de melhoria ou análise de dados que corroboram para novas consultas e futuras avaliações dos processos. Os registros das informações realizadas e mantidos e pelo desenvolvimento das ferramentas apresentadas aqui no projeto, esse registro é primordial para que os gestores implantem processos de melhorias, avaliações periódicas. Apenas em posse dos registros, podem fazer análises com propriedade e margens mais seguras de investimento, estudo ou reavaliação das medidas. A simples organização e desenvolvimento de fluxos identificado as ferramentas de análise nortearão e decisões aplicadas em seus processos, fazem de grande importância resultado notório justificados dentro da produção, da redução de custos, entre outros fatores de melhorias.